Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Clériston, pastor sênior dessa igreja. For those who don't know him yet, he's Pastor Clériston, the senior pastor of this church. E esse é o pastor Edmilson. And this is Pastor Edmilson. Hoje eu vou falar um pouquinho mais dele. Tonight he's going to talk a little bit more about me. Ele chegou no ano passado na nossa igreja. I arrived last year in this church. E tem sido bênção nas nossas vidas. And I have been a blessing in this life, in your lives. Eu vou falar sobre os países onde ele já foi pastor. I'm going to talk about some countries where he has been preaching already. Ele foi pastor em Moçambique, Angola, Malawi, Lesotho. Falei certo? Me perdi. Eu parei em Lesotho. Okay. São tantos que ele mesmo já se perdeu. I've been preaching in Mozambique, Angola, Malawi, Lesotho. Namíbia, Zimbábue, África do Sul. Namibia, Zimbabwe, South Africa. Trinidad, Tobago, Jamaica. Trinidad, Tobago, Jamaica. Inglaterra, England, e Brasil. And Brazil. E hoje, ele além de ser pastor, ele também é professor de inglês aqui na nossa comunidade. And besides being a pastor, I am also English teacher in our community. Então, se você quer aprender a falar inglês, So if you want to learn to speak in English, e se você tem um chamado missionário para ir para as nações, and if you have a missionary call to go and preach for the nations, eu recomendo ao nosso pastor Edmilson. he recommends to me. Amém? Amen. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 24. Please let's open up our Bible in the book of Acts chapter 24. Atos 24, nós leremos a partir do verso 24. Acts chapter 24, we are going to read from verse 24. Eu vou ler o texto todo em português e depois o pastor Edmilson vai fazer a leitura do texto todo em inglês. He's going to read the whole text in Portuguese. Thereafter, I'm going to read all of the text again in English. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. And after certain days, when Felix came to with his wife Drusilla, which was a Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, go away for this time. When I have a convenient season, I will call for you. He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might lose him, whereof he sent for him the offender, and commuted with him. But after 2 years, Porcius Festus came into Felix's room, and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound. Você crê que Deus tem uma palavra forte para a sua vida nessa noite? Do you believe that God has a strong word for you tonight? Então, vamos orar juntos por isso. So let's pray together about that. Para que nada, absolutamente nada, So nothing, absolutely nothing, venha te impedir de ouvir, impedes you from listening, de entender from understanding, e de guardar no coração and from keeping it in your heart
Tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Everything that God has for you tonight. Ore pelas nossas vidas. Pray for our lives. Estenda suas mãos e nos abençoe nesse momento. Stretch out your hands and bless us. Pai amado, Love Father, que o alcance dessa mensagem seja longo, may this message reach far para dentro de nós from within us e para fora de nós, and from outside of us. e que alcance muitas pessoas, And may it reach many people. e que as pessoas ouçam essa mensagem, And may the people listen to this message, não vendo dois homens falando, not seeing two men talking, mas vendo um só, but seeing just one. o próprio Jesus, Jesus himself, pregando o seu evangelho. preaching his gospel. Que haja temor e tremor, Let there be trembling and fear. que haja resposta e obediência Let there be answers and obedience a tudo aquilo que o Senhor disser. to everything that you say. Em nome de Jesus, amém. In Jesus' name, amen. O texto que nós lemos é um pedaço da vida do apóstolo Paulo. The text that we have just read is a piece of Apostle Paul's life. Numa ocasião em que ele estava preso, And sometime when he was arrested, sob a custódia de um homem chamado Félix. under the power and authority of Felix. Félix era um homem que era governador da Judéia. Felix was a governor in Judea. Os governadores nesse tempo, além de governarem, também exerciam função de juiz. Those time, the governors not only governed, but they also were judges. Enquanto Paulo estava preso por ele, Paulo While- teve a oportunidade de pregar o evangelho para aquele homem. And while Paul was arrested by him, he had the opportunity to preach for him. E Félix pôde ouvir o apóstolo Paulo por 2 anos. And Felix was able to listen to Apostle Paul for 2 years. Imagine você que grande privilégio. Imagine what a great privilege. Você poder ouvir simplesmente não qualquer pastor, mas o próprio apóstolo Paulo. You listen not just to any pastor, but Apostle Paul himself, Um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. one of the greatest men of God all the time. Um homem que foi usado para escrever grande parte do Novo Testamento. A man who was used by God to write most of the New Testament. O homem que viu o Senhor Jesus crucificado, depois de crucificado, ressurreto, não só uma vez, mas várias vezes. A man who saw Jesus Christ after resurrected not just once, but more than once. Eu não sei vocês, mas eu no lugar daquele homem, eu ficaria muito colado com Paulo, aproveitando o máximo. I don't know you, but I, in Felix's place, would be close together to Paul, taking every advantage of it. Mas o texto mostra pra gente que não foi bem assim. But the text says that it was not like that. E que esse tal de Félix, ele ouvia bastante Paulo, mas ele estava interessado em outra coisa. And that the so-called Felix was listening to Paul, but his interest was on something else. Ele esperava que Paulo desse algum dinheiro para ele. He was hoping that Paul could give him some money, bribe him. Veja só que coisa mais absurda. Now, look what absurd thing. Paulo estava oferecendo a vida eterna, Paul was offering eternal life, algo que o dinheiro não pode pagar. something that money cannot pay. Do que adianta ter dinheiro What is worthy to have money e ter a sua alma lançada no inferno? and have your soul thrown into hell? A coisa mais importante da vida de Festo estava acontecendo ali. The most important thing of Festus' life was happening there. E ele estava preocupado com coisas terrenas. And he was worried about earthly things. E assim estão muitos de nós. And so are many of us. Coisas muito importantes estão sendo entregues. Most important things are being given. Mas muitos de nós estão preocupados com questões materiais. But many of us are worried about material questions. Com questões pequenas dessa vida. Little questions of this life. E se esquecem de que nós somos seres eternos. And we forget that we are eternal beings. 2 anos ouvindo Paulo. 2 years listening to Paul. E sem sentir nenhum arrependimento. Without feeling any repentance.
Ele se assustava porque sabia que era verdade, He was afraid because he knew it was true, mas não mudava a sua vida. but never changed his life. Você vai ouvir a mesma coisa que ele ouviu. You're going to listen the same that he heard. E qual vai ser a sua postura? And what's going to be your position? O que você vai fazer com as palavras que o próprio Deus está entregando? What are you going to do with the word that God himself is given to you? O texto nos diz que Paulo falou para ele a respeito de 3 assuntos: The text tells us that Paul spoke to him about 3 issues: a justiça, o domínio próprio e o juízo eterno. justice, self-control, and Juízo eterno. eternal life. Esse é o assunto dessa noite. This is the message of tonight. A gente não tem como saber exatamente o que Paulo disse para Félix. We don't have how to know exactly what did Paul say to Felix, Mas a gente conhece a teologia de Paulo. but we know Paul theology. E a respeito desses assuntos ele escreveu muitas coisas. And concerning these issues, he wrote many things. E nós podemos ter uma segurança do que ele disse. And we can be assured of what he told him. Embora a gente não saiba palavra por palavra, podemos conhecer de uma maneira geral o que foi ensinado. Though we don't know word by word, we can know generally what he preached for him. Paulo começou falando a respeito da justiça. Paul started speaking about justice. Como aquele governante exercia juízo, era uma boa forma de se puxar assunto. As the governor exercised justice, which was a good point to begin in talking about. Afinal, um juiz precisa ser alguém que se interessa pela justiça. Because a judge needs to be someone who gets interested about justice. Infelizmente não era o caso, porque Félix foi um grande corrupto. Unfortunately, that was not the case, because Felix was corrupt. Mas Paulo começou a falar a respeito da justiça, e eu tenho certeza que ele falou a respeito da justiça de Deus. But when Paul started talking about justice, I'm sure that he was talking about God's justice. E quando você olha a respeito do que Paulo escreveu sobre a justiça, por exemplo, no livro de Romanos, And when we search what Paul wrote about justice, principally in the book of Romans, ele diz que o evangelho de Jesus revelou a justiça de Deus. he said that Jesus' gospel revealed God's justice. O que isso quer dizer? What does it mean? A justiça de Deus é toda ação que um Deus justo faz. God's justice is every action that God does. Ele é justo e nós somos injustos. He's just and we are unjust. E quando um Deus que é justo, ele julga os pecadores, And when God that is just judges the sinners, ele condena pecadores e ele exerce juízo sobre os pecadores. he condemned the sinners and exerts justice on the sinners. Ele está sendo justo, He's being just porque nós somos injustos because we are unjust e nós merecemos todo o juízo de Deus. and we deserve God's justice. Mas ele também diz no livro de Romanos But he also says in the book of Romans que por uma ofensa entrou o pecado no mundo. that through one transgression sin came into the world. Por um único ato de justiça de Deus, veio a graça de Deus sobre nós. And for just one act of justice from God came the blessing of God upon us. E que ato de justiça foi esse, meus irmãos? And what was this act of justice, my brothers? Jesus morrer no seu lugar. Jesus died in your place, E assim todo aquele que crer nele, so that everyone who believes him, embora seja injusto, though we are unjust, se torna justificado we become justified por causa da justiça de Deus because of God's justice, realizada em Jesus. made true by Jesus Christ. Talvez você se pergunte assim, e as outras pessoas do mundo que não têm conhecimento disso? You may ask, and the other people who doesn't know about that. A Bíblia nos ensina que aqueles que perecem sem leis serão julgados. The Bible teaches us that those who perish without the law will be judged.
que a própria natureza revela que existe um Deus. that nature itself reveals that there is a God, E que essas pessoas serão julgadas pelas palavras que elas dizem and that those people will be judged by the words that they utter e por suas próprias consciências. and by their own conscience. Então todos estão indesculpáveis diante de Deus. Then everyone have no excuses before God. Mas e quanto a nós, But then what about us que conhecemos a justiça de Deus? who know God's justice? E quanto a Félix, que ouviu a mensagem da justiça de Deus? Who heard about God's justice? Você vai entender. O segundo assunto que Paulo disse foi domínio próprio. You are going to understand, because the second issue Paul spoke about was self-control. Paulo começou a ensinar a Félix a respeito do que ele sabia pelo Espírito Santo de Deus sobre uma coisa chamada domínio próprio. Paul began to speak and teach Felix about something that he knew called self-control. Paulo nos ensina em uma de suas cartas que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo em nós. And Paul, in one of his letters, teaches us that the Spirit of the Lord is the one that puts in us the self-control. Ou seja, alguém cheio do Espírito Santo tem muito mais facilidade de se controlar. I'm going to say that everyone who have the Holy Spirit in him is easy to control himself. E controlando a nós mesmos, nós não vamos ofender a Deus caindo em pecado. And controlling ourselves, we are not going to offend God, follow into temptation. Mas o próprio Paulo também ensina o seguinte: But Paul himself teaches the same, que não vem sobre nós nenhuma tentação acima da nossa capacidade de aguentar. that there is no temptation that can fall on us beyond our capacity to resist it. Eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. I'm going to explain to you what it means. Você se conhece o bastante para saber a sua fraqueza, aonde você pode cair em pecado. Do you know yourself and your weakness, and you know where you can fall? Imagine que um demônio muito astuto arme uma grande cilada para você. Imagine that a very clever demon puts a trap for you. E diante dos seus olhos esteja a maior tentação da sua vida. And before your very eyes, he places the greatest temptation of your life. E o demônio faça a coisa tão bem feita que você olhe e fique sabendo que ninguém vai saber que você fez aquilo. And this demon makes it so well done that you look at it and say, nobody's going to find it out. E no momento que o demônio já está comemorando que você vai cair na tentação, And when the demon is already celebrating because you are going to fall into that temptation, você olha bem para a tentação you look at it very well e diz: não vou fazer. and you say, I'm not going to do it. Pode ser o próprio Satanás. It can be Satan himself. Ele não tem poder para obrigar você a fazer nada. He has no power to force you to do anything. Porque domínio próprio fala para a gente de livre-arbítrio, de liberdade. Because self-control teaches us about freedom. Numa hora dessa, Satanás vai olhar e vai só sentar e chorar. In a moment like this, Satan is just going to sit down and cry. Porque você é livre para não fazer o que ele quer que você faça. Because you are free not to do what he wants you to do. Isso traz para a gente um grande alívio. And it brings us a great relief. Saber que não existe tentação acima do que nós podemos suportar. To know that there is no temptation beyond what we can resist. Mas ao mesmo tempo traz uma consciência But at the same time it brings a conscience que não há desculpa para aquilo que você faz. that there is no excuses for what we do. Porque tudo que você fez de errado até hoje, você fez porque você quis. Because everything that we did wrong up to now, we did because we wanted. Isso é uma coisa muito séria. This is something very serious. Eu quero que você pense para o estado como as coisas estão hoje no mundo. I would like you to think how things are now in the world. Porque o mundo sempre gostou de inverter o que é justo com o que é injusto. Because the world always liked to invert the polarities, what is just with what is unjust. Mas a geração atual tem levado isso até as últimas consequências. But the actual generation has taken it to another step.
E ao invés de nós vermos pessoas tentando exercer o domínio próprio para fugir daquilo que é injusto, And instead of we seeing people who are trying to get away from what is unjust, nós vemos pessoas exaltando e tendo orgulho do pecado, we see people exalting and being proud of sin, fazendo passeata e grande alarde para sentir o orgulho daquilo que a Bíblia diz que é vergonhoso. doing a parade and everything to make sure that feel proud, things that the Bible says that are shameful. E pessoas que se dizem cristãs, People who call themselves Christians, ao invés de se envergonharem, lamentarem pelos seus pecados, instead of ashamed of his sins, vão para as redes sociais e os expõem contando vantagem. use social network to take advantage of it and expose it. Aquilo que é injusto diante de Deus That thing that are unjust before the eyes of God está sendo celebrado por essa geração, is being celebrated by this generation, por pessoas que conhecem a lei de Deus, by people who know the word of God, por pessoas que conhecem a sua justiça, people who know his justice, por pessoas que sabem que são livres para escolher entre o certo e o errado. people who know that they are free to choose between right and wrong. O evangelho não é sobre você ser feliz. Gospel is not about you being happy. O evangelho não é sobre você se sentir bem. Gospel is not about you feeling well. É sobre você tomar a sua cruz e seguir a Cristo. It's about you take up your cross and follow Jesus Christ. É sobre obediência. It's about obedience. E todo o resto é consequência disso. And know the rest is just consequence of it. E por isso nós chegamos na parte que fez com que Félix ficasse assustado. And now we come to the part where made Felix to be astonished. O juízo vindouro de Deus. The judgment to come from God. O que será que Paulo ensinou a respeito disso? What may have Paul taught about it? O apóstolo Paulo escreveu também em Romanos Apostle Paul also wrote in Romans que todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Deus. that each one of us are going to be presented before the tribunal of God, before the presence of God. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar diante de um tribunal. I don't know how many of you have been already in front of in a forum, Mas eu acredito que todos vocês já viram em pelo menos algum filme, uma cena de julgamento. but I think that at least once, some of you may have seen a scene in a movie about judgment. Todos nós, seres injustos, All of us, unjust beings, seremos apresentados diante do tribunal daquele que é justo. are going to be presented before the court of God. Como será que Félix se sentiu com relação a isso? How Felix felt about it. E o que será que está aguardando por um homem como ele? And what may be waiting for a man like him. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. I want to invite you to open up your Bible Em Romanos 2, in Romans 2. vamos ler os versos 4 e 5. Let's read verses 4 and 5. Romans 2, verse 4 and 5. Eu acredito que Félix ouviu mais ou menos isso que esse texto está dizendo. I believe that Felix heard more or less what this text is telling us. Lemos assim a palavra do Senhor. We read like this, the word of God. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Vamos só trocar a pilha, tá, meus irmãos? Eu vou fazer a leitura do verso 4 e 5 em português e ele vai fazer em inglês.
Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Or despise you the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that goodness and good of good leadeth thee to repentance, but after your hardness and impotent heart treasures you for himself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. O que esse texto está nos mostrando, meus irmãos, é que uma pessoa que despreza a bondade de Deus está acumulando ira para o dia do juízo. What this text is showing us, my brothers, is that those who forsake God's love, God's patience, is just bringing upon himself wrath for the day of the judgment. 2 anos esse homem ouvindo sobre a fé em Jesus. 2 days, this man listening about the gospel of Jesus. Ele estremecia ouvindo que estava acumulando ira. He trembled when he heard that he was accumulating the wrath. E ainda assim continuava acumulando. But in the same way, he kept on accumulating. Alguns me escutam e chegam a sentir mal. Some hear this word that I am saying and feel bad. Mas seguem as suas vidas continuando acumulando ira para o dia do juízo. But keep on in their lives accumulating wrath for the day of the judgment. Desprezando a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Despising God's goodness which take us for repentance. Muitos foram criados dentro da igreja. Many were risen inside the church. Ouviram todas as informações sobre a fé. Listening all the information about faith. Viveram experiências com Deus. Lived experiences with God. Mas continuam usando a sua liberdade. But keep on using his freedom. Para viver como se não existisse um Deus. To live as if do not exist, that there is no God. Eu afirmo a vocês I assure you que se vocês não se arrependerem de todo o coração that if you do not repent from all of your heart e se voltarem de verdade para o Senhor, and turn truly to the Lord, a cada dia que passa vocês só acumulam mais ira sobre a vida de vocês. each and every day that goes on, you just accumulate more and more wrath about your lives. Há uns anos atrás, eu fazia um culto toda semana na casa de um irmão da igreja. Some years ago, I used to each day do a service in one of our brothers' house. Esse irmão chamava alguns amigos e levava ali. This brother used to call some friends and take there. E eu passei um ano pregando o evangelho para aquelas pessoas. And I preached the gospel for those people for a year. Eles gostavam de estar ali. They liked being there. Para eles era muito bom. For them it was very nice. Eles tinham um homem de fé orando por eles. They had men of faith praying for them. Pastor, ora por mim que eu vou fazer uma viagem. Pastor, pray for me because I'm going to take a trip. Pastor, ora por mim porque eu estou me sentindo mal. Pastor, pray for me because I'm feeling uneasy. Pastor, ore por mim porque o meu casamento não está bom. Pastor, pray for me because my marriage is not well. Então era muito bom estarem perto de mim. So it was very nice to be close to me. Mas eu pregava para eles e eles não mudavam de vida. But the more I preached for them, the less they changed their lives. E eu preguei para aquelas pessoas de todas as formas que eu podia. And I preached for them with every way I could. Eu ia para lá às vezes debaixo de chuva. Sometimes I used to go there under rain. Eu usava muitos recursos e ilustrações. I used to use a lot of illustrations.
Eu orei e jejuei pela salvação daquelas pessoas. I prayed, I fasted for those people's salvation. Mas o coração delas permanecia endurecido. But their hearts kept hard. Eles tinham interesses como Félix tinha. They had motives like Felix had. Interesses para coisas terrenas. Interest in earthly things. Mas não quebrantavam os seus corações. But didn't break their heart. Estavam apenas acumulando ira para o dia do juízo. They were accumulating wrath for the day of judgment. Algumas pessoas ouvindo muito menos que Félix ouviu. Some listening much less than Felix heard. Estremeceram e tiveram as suas vidas transformadas. Trembled and had their lives changed. E você, qual será a resposta? And you, what's going to be the answer? Você já entregou a sua vida a Jesus de verdade? Have you truly given your life to Jesus? Ou está simplesmente fingindo enquanto acumula ira sobre a sua cabeça? Or is simply pretending as accumulate wrath upon your head? O seu Deus é um justo juiz. Is your God a just judge? Ele te deu liberdade para escolher. He gave you freedom to choose. E um dia todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Deus. One day, every one of us are going to come forth before God's court. Qual despecho você vai dar à sua vida? What ending are you going to give to your life? Hoje você tem a oportunidade de ouvir, em essência, a mesma mensagem que Félix ouviu. Today, you have the chance to listen the essence of the same message Felix heard. Talvez você já tenha ouvido várias vezes. Maybe you have heard so many times. Mas hoje eu te desafio a dar um final diferente a essa história. But tonight I challenge you to give it a different ending. Pare de viver para você mesmo. Stop living for yourself. Pare de se preocupar com as coisas terrenas. Stop worrying about earthly things. Entenda que você tem um Deus. Understand that you have a God. E a bondade dele quer nessa noite te trazer ao arrependimento. And His goodness wants to bring tonight repentance to you. Não é sobre ser parte de uma igreja. It's not about being part of a church. Não é sobre conviver com pessoas de fé. It's not about living among people of faith. É sobre a vida eterna, pelo amor de Deus. It's about eternal life for God's sake. É sobre para onde você vai depois dessa existência. It's about where are you going after this existence. É muito maior do que qualquer coisa na sua vida. It's far much bigger than anything in your life. É muito maior do que as suas vontades, do que os seus apetites. It is far greater than your wishes and appetites. O seu pai te fez um ser eterno. Your Father made you an eternal being. Pare de virar as costas para o seu amor. Stop turning your back to His love. Tome uma postura nessa noite. Take a position tonight. E deixa Ele transformar o seu coração. Let Him change your heart. E deixa Ele transformar a história da sua And família. let Him change the history of your family. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. I want to invite the whole church to stand up. Se eu fosse fazer um convite nessa noite sobre coisas terrenas, If I were going to invite you for earthly things, muitos viriam aqui à frente. many would come forward. Se eu dissesse, eu vou orar pelo seu casamento, muitos viriam. If I would say I'm going to pray for your marriage, many would come. Se eu dissesse, eu vou orar pela sua saúde, muitos viriam. If I would say I'm going to pray for your health, many would come. Se eu dissesse, eu vou orar para que você ganhe muito dinheiro, muitos viriam. If I would say I'm going to pray for you to receive a lot of money, many would come. Mas para abandonar o pecado e se voltar para Deus, quantos virão? But to abandon the sin and come to the Lord, how many are going to come? Eu sei que muitos que aqui estão já fizeram isso. I know that many who are here tonight have already done that E tiveram as suas vidas transformadas. and had their lives transformed. Muitos que nos acompanham online também da mesma maneira. Many who are watching us online the same way Já tiveram a sua vida transformada por um dia se entregarem a Cristo. have had their lives changed because one day they gave their lives to Jesus. Mas se você especificamente entende que ainda não é salvo,
But if you specifically understand tonight that you are not saved yet, ainda não se arrependeu da vida que tem levado, have not repent from the life you are living para se converter a Cristo, to convert yourself unto Jesus, estremeça nessa noite, tremble tonight. mas se arrependa nessa noite. But repent tonight. Feche os seus olhos e comece a orar nesse Close momento. your eyes and start praying where you are. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, fale isso com Ele nesse momento. You who want to surrender your life to the Lord, tell Him now. E você que já fez isso, ore por aqueles que vão viver essa experiência nessa noite. And you who have done so, pray for those who are going to live this experience tonight. Espírito Santo de Deus, quebrante corações agora. Holy Spirit of God, break some hearts now. Dê a eles o entendimento, Give them the understanding, para que eles não venham acumular ira sobre si, so they may not accumulate wrath upon them, mas venham receber do Senhor a salvação, but let them receive from you salvation. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Eu peço que a igreja continue em oração. I pray that the church keep on praying. E eu quero fazer um convite a você que quer se render ao Senhor nessa noite. And I would like to invite you who want to surrender yourself to the Lord tonight. E deixar que Ele mude completamente a sua vida. And let Him change totally, completely your life. Você que quer tomar essa decisão e que já orou e falou isso com Ele. You who want to take this decision, you already spoke to Him, you already prayed. Eu quero orar pela sua vida, I want to pray for your life, para que algo comece a acontecer a partir de agora. so something may start happening from tonight. Por isso, eu convido você a sinalizar nesse momento. That's why I invite you to give a sign. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Leave your place, come here to the front. Tenha coragem Take courage de confessar publicamente que agora você é dele. and confess publicly that now you belong to Him. Se você já caminhou na presença do Senhor, If you already walked in God's presence, mas hoje se encontra afastado, but now you are far, mas quer se entregar a Ele nessa noite, but you want to give yourself to Him tonight, faça isso agora. do it now. Saia do seu lugar, Leave your place com coragem, vem para cá. with courage. Come here. Não se preocupe com os olhares das pessoas. Don't worry about the other people's looking at you. A maioria de nós já passou por isso em um momento da vida. Many of us have been through this some point in our lives. Não é vir aqui à frente que vai te salvar, It's not coming here in front which is going to save you, mas a sua decisão diante de Deus. but your decision before the eyes of God. Entretanto, você vir aqui Come here now. vai fazer com que você se posicione publicamente. It's going to make you take a public position. E coisas muito espetaculares vão começar a acontecer a partir de agora. And wonderful things are going to start happening from this moment on. Porque você declarou publicamente Because you declared publicly que você quer ser outra pessoa. that you want to be another person. O mundo espiritual vai ver isso. The spiritual world is going to see it. A igreja vai ver isso. The church is going to see it. Vai te receber. It's going to receive you. Vai orar e liberar coisas fortes sobre a sua vida. It's going to pray and deliver strong things upon you. Por isso, se você está aceitando a Cristo nesse momento, That's why if you are accepting Jesus in this enquanto moment, nós cantamos essa canção, while we sing this song, sai do seu lugar e vem cá. leave your place and come here. E você não vai se arrepender disso. You are not going to regret that. Vamos adorar, igreja. Let's praise the Lord, church. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor,
Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Enquanto o ministério de louvor continua cantando em inglês, While the praise ministry, you keep on singing. eu quero te dar mais uma oportunidade. I want to Entregue a give- sua vida ao Senhor I want to give you one more chance. Give your life to Jesus e faça isso publicamente. and do it publicly. Joga tudo pro alto e vem. Throw everything away and come. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. There is nothing better than to serve the Lord. Eu não estou aqui te oferecendo dinheiro. I'm not here offering you money. Eu não estou aqui oferecendo uma vida melhor. I am not here offering you a better life. Eu estou aqui te oferecendo a vida eterna. I am here offering you eternal life. Pelo arrependimento e fé em Jesus. By the repentance and faith in Jesus. O Pai espera por esse momento. Do not wait for this moment. Saia do seu lugar e venha. Hoje é o dia da transformação. Leave your place and come. Tonight is the night of transformation. Eu sei que muitos estão sentindo um tremor no coração. I know that many are feeling their heart shaking. A vontade de vir. Desire to come. Não faça como Félix.
like Felix. Não desperdice essa mensagem. Do not waste this message. Entregue sua vida ao Senhor. Surrender your life to the Lord. Venha. Come. Hallelujah. My soul has mercy and grace. Aleluia. I hunger for you. I hunger and thirst. The strange light, I know you'll be my price. Você que está afastado da presença do Senhor, venha, acerta a sua vida enquanto há tempo. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have a way. Lord, have a way in me. Like a mighty storm, share within my soul. Lord, have a way. Lord, have a way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have a way. Lord, have a way in me. Like a mighty storm, stay within my soul. Lord, have a way. Lord, have a way in me. Lord, have a way in me. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. I surrender, I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Nós estendemos as nossas mãos sobre a vida de vocês. Igreja, estenda. E liberamos uma palavra de bênção sobre a vida de cada um. And we deliver a blessing, a word upon each one of you. Que um novo entendimento se abra hoje. Let a new understanding be opened up tonight. Que uma forte segurança no Senhor comece hoje. Let a strong security in the Lord start tonight. Que Jesus se manifeste para vocês. May Jesus be manifested to you. Que vocês tenham fome pela palavra do Senhor. May you hunger the word of the Lord. Sede de conversar com Ele. Thirsty of talking to Him. E que sejam cheios do Espírito And Santo. may you be filled with the Holy Spirit. E que nunca mais olhem para trás. And may you never more look back. E que nunca mais andem para trás. Never more walk back. E sejam homens e mulheres do Senhor. May you become a man and a woman of God. Por toda a eternidade. With all the truth.
Aleluia! Hallelujah. Vamos aplaudir a Ele. Big applause to the Lord. Poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer